Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de orações que eu faço quando eu estou me sentindo sobrecarregada, quando eu estou me sentindo cansada, e muitas vezes nós como mulheres nos sentimos assim. A gente se sente sobrecarregada, se sente cansada, a nossa mente está cansada, o nosso corpo está cansado, muitas vezes a gente está cansada, e isso faz parte da vida de todo mundo. Quem tem filhos, quem não tem filhos, e eu digo isso por experiência própria. Eu não tenho filhos hoje, não tinha filhos quando era mais jovem, era solteira ainda. E eu tinha uma sobrecarga muito grande. A minha mãe faleceu muito cedo e meu pai ficou doente, então eu assumi muitas responsabilidades que não eram minhas. Então, assim, eu tive uma sobrecarga grande. E se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a graça de Deus, há muito tempo, né, eu teria perecido. Mas Deus é bondoso, Ele é misericordioso e Ele sempre está conosco em todo momento. E hoje eu vim falar para vocês das orações que eu faço aqui, orações que a gente pode fazer com base na Bíblia, para a gente ser ouvido, para a gente ter um momento de descanso, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, né? Porque a palavra diz, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dá a vida e nos dá essa vida em abundância. A vida que nós precisamos, nós só encontramos nele. E eu trabalho com finanças, gente, então eu sei a sobrecarga que é realmente financeiramente. Eu sei como as pessoas se sentem quando nós falamos sobre o assunto dinheiro, quantas pessoas que trabalham muito, e isso sim sobrecarrega. Então a gente tem uma sobrecarga que já é natural da nossa vida e vai se sobrecarregando muito mais. Então saber aonde a gente pode depositar, né, o nosso coração nesse momento que a gente está triste, ou está atribulado, ou está angustiado, ou cheio de coisas para fazer, sem saber que direção tomar. Então é muito importante a gente saber aonde depositar. E hoje eu vou falar alguns versículos aqui que podem te ajudar a conhecer melhor o Senhor, né? Então é uma maneira da gente reconhecer os muitos aspectos de Deus e conhecer melhor o Senhor. Pai Celestial, você é meu restaurador. Você restaura tudo que foi tomado e destruído, devorado ou perdido em minha vida. Isso está no Salmos 23:3. É uma base, né, do Salmos 23:3. Então é importante a gente ler a Bíblia, porque se a gente lê, a gente consegue ter palavras para orar, né? E a Bíblia fala que aquilo que Deus já colocou lá, a facilidade, ele vai nos responder muito mais rápido, que nós estamos orando a palavra de Deus, né? Então nós estamos orando aquilo que ele já disse pra gente orar. Deus Pai, você é meu libertador. Você me liberta de tudo que me impede de ter a vida que o Senhor planejou para mim. No Salmo 70, no versículo 5. Pai Celestial, você é meu redentor. Você redime toda a minha vida. Isaías 63:16. Deus Pai, você é minha força. E quando me sinto a mais fraca das criaturas, você é mais forte em mim. Isaías 12:2. Geralmente quando eu me sinto muito cansada, ou quando eu tô com algum sentimento que eu não consigo identificar, que eu falo que é sentimento que a gente não consegue identificar, então eu coloco assim, ou eu olho no espelho e falo, Suzana, o que é isso que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Ou eu vou, me ajoelho e eu falo, Deus, eu estou sentindo isso, eu não sei que sentimento é esse, eu não sei por que eu estou sentindo isso, mas o Senhor sabe, eu peço que o Senhor tire de mim, ou que o Senhor me mostre exatamente por que eu estou sentindo isso. E eu sinto sim o alívio de Deus, eu sinto, por mais que você ache, mas eu não vou sentir, não, você vai sentir sim. Se você colocar com o coração sincero, se você realmente buscar e falar da forma correta não tem, né, Deus? Mas Deus conhece o nosso coração. Então, se você realmente colocar o teu coração de verdade, o Senhor vai se ouvir e você vai ter um alívio para aquilo que você está sentindo naquele momento. Deus Pai, você é minha força quando eu me sinto a mais fraca das criaturas. Que você é mais forte em mim. Então, quando a gente está mais fraca, Deus é mais forte em nós. Como diz, né? Sempre tem coisas que falam assim que
Deus trabalha ao contrário daquilo que a gente pensa, né? Quando a gente está se sentindo fraca, é que a gente é forte, porque a gente só consegue nele as coisas, né? Pai Celestial, você é meu guia. Reconheço-o em tudo que faço, sabendo que o Senhor endireita os meus caminhos. Provérbios 3:6. Deus Pai, você é meu conselheiro. Você me ensina o que é certo a fazer. Pai Celestial, você é a minha paz. Quando a minha vida proporciona pouca paz, ainda assim encontro paz em você. A nossa paz, ela vem do Senhor. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Deus Pai, você é o Emanuel, Deus comigo. Sempre está perto, nunca distante. Eu sou grata, porque nunca me deixas e nem me abandona. Esse está em Mateus 1:23. Como é bom saber que Deus é o nosso Emanuel, né? Que Ele está sempre presente, que Ele está sempre conosco. Pai Celestial, você é minha torre forte, é uma capa de proteção para mim. Quando eu busco, tudo que nós buscamos nós encontramos no Senhor. E isso é maravilhoso, isso é bom. Deus Pai, você é meu abrigo. Posso me abrigar em você sempre que eu tenho medo e enfrento mais do que consigo resolver. Salmos 32:7. Pai Celestial, você é minha sabedoria. Quando preciso de sabedoria para qualquer assunto, posso recorrer a você, que me dará todo o entendimento que necessito. Deus Pai, você é meu Pai eterno, é meu Pai para sempre. E não apenas eu consigo resolver as coisas, e não apenas até eu conseguir resolver coisas sozinhas. Isaías 6:3. Deus é o nosso Pai, indiferente daquilo que a gente faz, indiferente daquilo que a gente precisa. Então, reconhecer que Ele é o nosso Pai, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. É entender quem Deus é e o que Ele está fazendo, sabendo que Ele não é falho, nós somos falhos. E quando a gente acha que Deus não está respondendo, quando a gente acha que Ele não tem uma solução, o problema está em nós, nunca vai estar em Deus. Quando a gente acha que Ele não sabe aquilo que eu estou passando, o problema está em mim. Nunca o problema está em Deus. Então é isso, é reconhecer que Ele é soberano. E eu acho que essa é a oração mais sincera que a gente pode fazer, falando: Deus, o Senhor sabe exatamente como eu me sinto. O Senhor sabe que eu estou entendendo, e nesse momento eu acho que o Senhor não está vendo, que o Senhor não entende, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu coloco esse problema, eu coloco essa situação, eu coloco essa ansiedade aos teus pés. Eu acho que essa é a oração mais sincera, porque Deus conhece nosso coração. E uma oração também que eu sempre faço de manhã, quando eu acordo, é o Salmos 91, na verdade, só o primeiro versículo lá, né, que fala: Senhor, eu habito no esconderijo do Senhor. Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu falo, eu declaro que eu habito no esconderijo do Altíssimo e que eu posso descansar à sombra do Onipotente e que mal nenhum chegará na minha casa. E eu faço essa oração, eu coloco a minha família, eu incluo a minha família, né, eu falo: Senhor, eu declaro que eu e minha casa, eu e minha família habitamos do esconderijo do Altíssimo e nós podemos descansar à sombra do Onipotente e mal nenhum chegará à nossa casa. Essa eu acho que é uma oração que a gente está colocando a nossa dependência no Senhor. Eu estou colocando que a minha confiança está nele, que eu estou nele e que eu posso descansar na sombra do Onipotente. Eu acho que não tem nada que a gente mais queira e mais precise do que descansar na sombra do Onipotente, né? Eu falo descansar em sombra e água fresca. Eu acho que esse seria o verdadeiro descansar em sombra e água fresca, descansar na sombra do Onipotente. À noite, eu gosto muito dos Salmos 23, ainda o versículo 2, né, que fala: deitar-me fazem verdes passos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Esse versículo, ele me traz muita paz, ele me traz uma tranquilidade e realmente eu consigo descansar. Então, quando eu deito, que eu não tô talvez conseguindo dormir ou alguma coisa assim, eu falo isso: Senhor,
O Senhor deitar-me faz em verdes passos e o Senhor guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. E eu fico falando esse versículo, principalmente essas duas primeiras partes, né? Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente em águas tranquilas, várias vezes, e eu durmo. Então eu acho assim que esses são os versículos que, para mim, são muito bons, são muito versículos que falam comigo, que eu consigo falar com Deus de uma forma que eu me sinto ali, que eu consigo descansar realmente. E os dois versículos falam do descanso, né? Que eu descanso à sombra do Onipotente e que o Senhor deitar-me faz em verdes passos. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente deitar e descansar. Então fica essas orações, você pode anotar esses versículos, ler na tua Bíblia e colocar numa versão que você consiga colocar nas suas palavras para você mesmo orar quando você estiver se sentindo cansada. Beijo, gente, até mais.